A teoria de que Portugal seria o vencedor da Copa caiu por terra, mas aquele canal que eu tinha reagido, ele fez um vídeo comentando sobre isso. Porque tá todo mundo questionando, né, que ele errou a teoria e tal. Não foi só ele que fez a teoria, mas aqui no canal, o vídeo que eu reagi foi o dele. Como ele fez esse vídeo falando a respeito da teoria, eu vou reagir aqui pra ver se a gente concorda, né, com a opinião dele. Pareceu ser um cara bem sensato. Não é aquele cara que faz vídeo só pra ganhar visualização. Ele tem uma mensagem que ele quer passar no vídeo, assim como eu tento passar aqui também. Não é só por ir lá em visualização. Não vou mentir, eu sou youtuber, eu faço vídeo pra ninguém assistir. Não, galera, a gente faz pra galera assistir. Só que a gente usa um tema como a Copa do Mundo pra falar de coisas, sabe, que realmente agrega alguma coisa na sua vida, pra você que tá acompanhando. Então eu acredito que ele vai fazer um vídeo, eu não vi ainda. Vou assistir ao vivo aqui com vocês, vai ser uma reação genuína. Vamos ver se a gente continua concordando com ele. E qual que é a desculpa, entre aspas, né, que ele vai falar da teoria não ter se concretizado. Bora ver o vídeo aqui. Portugal foi eliminado da Copa do Mundo. E agora? Então quer dizer que não existe nenhuma manipulação nas Copas? Que vocês, teóricos da conspiração, estão tudo errado, vocês gostam de palco, estão viajando na maionese? Aí a prova que vocês só sabem inventar coisa? Pois é, esse tipo de reação que realmente foi causado após a derrota de Portugal. Pra quem não sabe, Portugal está eliminado da Copa do Mundo, perdeu de 1-0 para a Espanha, e eu fui uma pessoa que levantei sim essa hipótese de que a Copa do Mundo já teria sido decidida e que seria dada para Portugal. Fiz aqui um vídeo no YouTube, inclusive apresentei várias evidências que poderiam confirmar essa possibilidade. Do mesmo jeito que eu vim e fiz um vídeo apresentando essa teoria de que Portugal poderia ser o escolhido para ser o campeão da Copa do Mundo, também faço esse vídeo e deixando muito claro que a minha opinião estava equivocada. E eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso, embora havia algumas evidências que pra mim não... Como eu falei, né, o cara pareceu bem insensato, né? Porque eu vi outras pessoas que falaram dessa teoria, aí como não concretizou, caiu por terra, aí já estão criando outras teorias, outras coisas, e nunca admite, essa teoria não estava certa, entendeu? O cara foi honesto, né? Então a escolha de eu pegar o vídeo dele pra reagir foi a melhor escolha, né? Não escolhi qualquer um. Não são coincidências, eu posso sim ter me equivocado. Primeiro, que aquele jogador da capa da revista The Economist que está de vermelho, quem garante que é Portugal de fato? É uma interpretação que não só eu, como várias outras pessoas na internet, inclusive uma interpretação de vários países e que viralizou na internet, tiveram, mas a verdade é que tem ainda várias seleções que podem conquistar o título da Copa do Mundo, como a própria Espanha que eliminou Portugal, que joga de vermelho, a Bélgica, a Suíça, Marrocos, até a Inglaterra tem um uniforme vermelho, e a própria Noruega que eliminou o Brasil. Então assim, na verdade, pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que não dá pra ignorar é que o simulador da EA Sports acertou os 4 últimos campeões da... Acho que no vídeo dele, acho que ele tinha comentado também, né? Eu comentei também quando eu reagi, que a teoria que eu ainda sustentava como mais forte é esse do simulador, porque já acertou 4, galera. Quem dirá não acertar a quinta? E tipo, não é um acerto, não existe isso. Mas o simulador coloca o jogador para jogar ali no jogo e tem um balanceamento muito bom e vai acertar. Não tem como, 4 vezes seguida. Mostra que tem manipulação, galera. Só não acredita nisso quem tá bitolado, tipo assim... eu acredito que futebol é 100% honesto, não tem fraude, não tem nada, e sabe, aí é demais. Essas pessoas nunca vai abrir os olhos para a verdade. A Copa do Mundo, inclusive a Argentina em 2022. E nessa Copa eles previram, entre aspas, que seria a Espanha. Não tô dizendo que a Espanha vai ser campeã, só estou dizendo que a EA Sports acertou os 4 últimos campeões da Copa do Mundo antes da Copa começar. Eles fazem uma simulação do jogo e dessa vez eles colocaram a Espanha. Você acredita em coincidências? Eu certamente não, porque acertar 1, 2 vezes, até vai agora 4 vezes, poxa, engana quem quer. Mas enfim, então pessoal... Mas eu acredito que dessa vez não deve ser Espanha, porque senão vai ser muito bizarro. Eles vão... tipo, eles tacando nós nessa cara, ó o pão e circo aí pra vocês ficar acompanhando, sendo que a gente tá manipulando aqui, ó. E, tipo, pessoas como nós, eu e o cara do vídeo aí, já acordou pra isso. Mas a grande maioria ainda não acordou. E se acontecer isso, 5 Copas seguidas, acredito que muitos vai acordar também, né? Sei lá, eu quero deixar claro a opinião dele. Em nenhum momento naquele vídeo eu apresentei tudo aquilo como se fosse uma verdade absoluta, como se eu fosse um vidente, um profeta. Não, nada disso. Eu só dei uma opinião baseada em algumas evidências que pra mim tinham alguma conexão e sentido. E outras pessoas também tiveram a mesma visão. Pra nós que já temos consciência da realidade, digamos assim, que somos despertos, apesar do... É isso que eu comentei, né? Tipo assim, as pessoas que enxergam o mundo diferente hoje em dia, tudo analisando, que eles chamam a gente de teóricos da conspiração, mas a gente, tipo, analisa as coisas com fundamento. Por isso que eu falei que a teoria dele fazia um pouco de sentido. Mas eu também falei, eu não tenho certeza. Não, é Portugal, aposta em Portugal, quem gosta de apostar. Em nenhum momento eu falei isso. E nem vou falar, né? Porque eu já falei, sou contra a aposta.
Mas, tipo assim, era só uma probabilidade, uma possibilidade que tinha algumas coisas que faziam sentido. Mas caiu por terra, né? E em nenhum momento eu vi o vídeo dele, eu reagi ao vídeo dele. Em nenhum momento ele falou mesmo que não, vai ser Portugal e ponto final. Ele não falou isso. Ele falou que era uma possibilidade. Eu não gostar muito desse termo, porque foi muito banalizado, é fácil a gente perceber as manipulações em diversas áreas do sistema que estamos inseridos. Agora, pro povão, que é iludido, que gosta do pão e circo, é meio difícil enxergar. E querendo ou não, esses vídeos que eu fiz, inclusive o do Instagram, que ultrapassou milhões de visualizações, chegou nessas pessoas, e muitas delas, inclusive, acreditaram, outras riram e tudo, e após a eliminação, muitas vieram, tipo, rir da minha cara como se eu fosse um doido, ou como se eu fosse alguém que só quisesse visualizações. E assim... Aconteceu aqui no canal também. Eu reagi ao vídeo dele, e a galera tá tudo vindo agora comentar, tipo, me tirando, zoando. Eu falei que não ia acontecer, olha lá, tá vendo? Você só fez isso por visualização, que não sei o que, tal. E, tipo, essas pessoas, elas estão presas no pão e circo do futebol e não entendem que a gente tava passando esse vídeo, não é pra falar, não, eu tenho certeza que Portugal vai ganhar. Não. A gente tava querendo mostrar pra vocês que, tipo assim, abrir os olhos de vocês que existe manipulação no futebol. Assim como eu fiz o vídeo passado agora, falando da Argentina. Olha quanto o jogo foi manipulado da Argentina. Cabo Verde, Egito, tipo, não é manipulado então. A Argentina jogou aquele futebol mesmo. Não teve juiz, não teve VAR ajudando. É isso, parem de acreditar no conto de fadas que eles passam pra vocês. Não é tudo certinho igual eles tentam passar o roteiro deles. Não é. Tem manipulação, e a gente tava querendo mostrar esse lado, que existe manipulação. Que eles jogam algumas mensagens aí subliminar, às vezes eles jogam até mensagem errada pra pessoa mais, tipo, desperta pegar e achar que é uma coisa e na verdade eles estão fazendo outra coisa. Então tem isso. Igual, tava meio que parecendo mesmo que seria Portugal. Tinha algumas mensagens que parecia, mas não era. Ou seja, aconteceu do nada? Não. Tipo assim, não tem como a gente descobrir o que a elite tá querendo fazer. A gente tenta aproximar ao máximo. E por isso que pessoas realmente despertas não vai, tipo assim, ver uma mensagem subliminar e falar, não, é isso e ponto, acabou. Não, a gente não prevê o futuro, a gente não sabe o futuro. Nem a elite não consegue prever totalmente o futuro. Porque tem coisas que eles querem fazer e Deus não permite. Quem comanda o mundo, entre aspas, mundo jaz do maligno. Mas quem tá acima disso é Deus. Se Deus falar, não, isso eu não vou permitir que você faça. O maligno não tem poder acima de Deus para fazer. Se Deus não quiser que uma coisa aconteça, não vai acontecer, galera. Então, aí já entra em parte de religião, muita gente não crê em Deus, eu entendo isso. Tá no seu livre-arbítrio, se você não crê. Eu espero que Deus abra sua mente um dia pra você crer nisso daí, que é a única certeza que a gente tem. Mas, tipo, você é livre. Se você não acredita nessa parte, pelo menos acredite que existe maldade nesse mundo. Existem pessoas que querem, tipo, usar da massa pra lucrar, ganhar dinheiro, fazer as tramóias deles. Isso existe. Não tem como você achar que você vive no mundo cor-de-rosa, no paraíso da Barbie, que tudo é mil maravilhas. Não existe, galera. O mal existe e tá aí. E, tipo, uma das formas de se controlar o mal, controlar as pessoas, a maior parte é através do dinheiro. E uma das coisas que mais movimenta dinheiro no mundo é a Copa do Mundo, galera. Em 4 anos, é muita grana que movimenta essa indústria. Então, não vai ter manipulação lá por conta de dinheiro? Lógico que vai. Isso é muito inocente se você não acredita nisso. Sim, fato é que o Simpsons lá mostrou aquela final de Portugal e México. Em nenhum momento eu acreditava que o México iria pra final. Mas Portugal eu acreditei que poderia sim chegar na final e talvez até ser campeão. Teve aquele anúncio da bola, aquele anúncio, não lembro se da Adidas também, que mostrou aquelas cadeiras. Então, tudo tinha lá uma seleção de vermelho e que parecia ser Portugal. Mas essa seleção de vermelho, na verdade, pode ser qualquer outra opção, como a que eu falei aqui. Agora eu quero que você entenda uma coisa também, que eu acho que pode ser isso também. Já deixo claro. Eu reconheço que me equivoquei nessa opinião, mas também não descarto que um roteiro foi rasgado para um novo roteiro ser escrito. E por que eu digo isso? A Nike publicou um anúncio no dia 4 de junho desse mesmo ano, um pouco antes da Copa começar. Eu acho que agora ele vai comentar sobre o possível vídeo que eu ia fazer no canal, que era aquele vídeo da Nike, que acho que chama isso, né? Rasgando o roteiro, alguma coisa assim. Que mostra lá, que como, sabe, é uma encenação, é um comercial. Tipo, essas pessoas que não são despertas vai falar, você quer procurar pelo em ovo, não existe isso, é só um comercial. Mas esse comercial ele quis passar uma mensagem, galera. Então, vamos ver o que ele vai falar e eu comento minha opinião sobre esse comercial também. No seu canal do YouTube e também no Instagram. E o nome desse anúncio é Rip the Script, que a tradução seria Rasgue o Roteiro. E na própria capa desse anúncio você pode ver claramente a imagem do Cristiano Ronaldo e até mesmo do Haaland, aquele mesmo que fez os 2 gols que eliminou o Brasil. E durante o anúncio tem muitas mensagens, primeiro mostrando que os jogadores estão dentro de um grande roteiro, isso é bem interessante. Aí eles meio que quebram o roteiro, começam a fazer uma coisa que eu
comentar esse comercial aí. É nítido, galera, que eles fazem isso pra brincar com as pessoas, pra mostrar, ó, isso aqui, ó, futebol, é um roteiro, olha aqui, ó, cena sendo gravado, fundo, aquele, como que chama, chroma key, um estúdio mesmo de Hollywood programado ali, tipo, pra, tipo, manipular, enganar, atrair a atenção das massas. É muita coisa, é muito nítido isso. No próprio comercial eles brincam com as pessoas, porque as pessoas, nossa, olha que comercial, nível cinema, que realmente a qualidade, o comercial bem longo, igual antigamente, a Nike fazia bastante comercial nessa época, assim, antigamente, tinha muito comercial longo, só que hoje a gente vive, até isso, ó, olha pra você, um pequeno detalhe que muda tudo. Antigamente, realmente, tinha muitos comerciais que eram longos. Eu lembro que eu acompanhava bastante esse comercial da Nike, por conta do Cristiano Ronaldo, por conta do Messi, que eu gostava de acompanhar os dois jogadores nível mundial lá e tal. E tipo assim, tinha aqueles comercial bem grande. Só que hoje a gente meio que tá numa outra era. A era da internet fez com que os comerciais sejam cada vez mais rápidos. Os vídeos curtos, shorts, TikTok, fez isso. Então as publicidades hoje em dia, pra atingir mesmo o objetivo delas, é tudo rápido. Tudo é instantâneo, é 30 segundos, 1 minuto no máximo. E esse comercial tem 6 minutos. E já vai contra isso. Tipo, beleza, a Nike é muito forte. Então ela pode fazer um comercial maior, que extrapole esse tempo e, sei lá, continue ainda atingindo o objetivo dela. Só que, tipo assim, por que eles não fizeram um comercial curto? Fizeram um comercial tão longo, 6 minutos. Pra um comercial é muita coisa. Então, será que eles não queriam passar uma mensagem ali? E eles estavam passando essa mensagem? Então, sabe, as coisas começam a se encaixar, galera. Faz um pouco de sentido. Vamos ver qual a opinião dele quanto a isso, se ele vai comentar, né? Uma bagunça lá em todo o cenário e tudo mais. Aí chega um momento que aparece o Cristiano Ronaldo, tipo, a despedida do GOAT. E aí aparece o Cristiano Ronaldo e o LeBron James. Eles, tipo, um deles tinha que assinar um contrato se despedindo. Então aí já deu pra entender que pode ser sim que tinha esse plano da Copa ser dada para Portugal e Cristiano Ronaldo por todo o contexto que envolvia ele, mas esse roteiro foi reescrito. E no decorrer do anúncio tem outras mensagens também, mostra o Cristiano Ronaldo ressurgindo das cinzas, mostra enquanto eles estão lá jogando o jogo dentro desse roteiro, um cenário apocalíptico. E é curioso que isso foi mostrado nesse anúncio antes da tragédia da Venezuela. Então assim, você acredita mesmo em coincidências? Porque eu, pelo menos, não, tá? Durante o jogo que eles estão lá realizando, um cenário de tragédia. Poxa, durante a Copa, especialmente durante o jogo do Brasil contra a Escócia, foi que aconteceu o primeiro terremoto na Venezuela. E por fim, os jogadores vão disputar a bola final lá, o Vinícius Júnior lança a bola e sabe quem é o último jogador que chuta a bola e finaliza? Inclusive de voleio, a mesma postura, né, a mesma posição do jogador da capa da revista The Economist é justamente o Haaland. Então eu até falei numa live recente do canal que isso poderia indicar que a Noruega eliminaria o Brasil. E não deu outra, pra mim isso ficou muito claro, tá? E alguns até interpretam que na verdade o roteiro foi reescrito e que agora a Noruega vai ser campeã. Eu pelo menos não acredito nisso. É isso que eu ia comentar. Tipo, a maior parte das pessoas agora já... Tipo assim, as pessoas que não admitiram que erraram a teoria do Portugal. Eles estão falando agora, não, é que o roteiro foi rasgado. E, na verdade, a teoria que vai ser vigente agora, na verdade, é o Haaland. Noruega vai ser campeã. Eu acho um pouco improvável, galera. Tipo, bate um pouco com as cores, né, que a gente viu nos vídeos passados, as teorias lá. Que a Noruega também tem a cor vermelha. Mas, tipo assim, é uma seleção... Não é uma seleção muito forte. A nível das outras que estão na disputa. Vamos supor, se a turma falasse Marrocos, é uma seleção que vem crescendo bastante. Por mais que é difícil também, questão geopolítica, o país lá do Oriente Médio, a África, é muito improvável que eles ganhem Copa do Mundo e tal. Então, tipo assim, na minha opinião, é um pouco improvável. Não é que é impossível, galera, porque tudo pode acontecer. Manipulação existe pra isso. Pode ser que eles queiram, tipo, colocar uma seleção zebra do nada. Mas, tipo assim, no passado, a Noruega era um time, tipo, entre aspas, considerado um time forte pro nível futebol lá. Que até a turma comentou, né, quando foi jogar com o Brasil, que era uma seleção que nunca o Brasil tinha ganhado. Mesmo nas seleções fortes que o Brasil tinha no passado, nunca tinha batido a Noruega. Então era uma seleção forte, mas hoje em dia ela perdeu esse potencial de grande seleção a ser batida. E, tipo, mesmo assim, ela nunca teve um título mundial de Copa. E vai ser a primeira vez agora com esse jogador? Não sei, pode ser que eles dê pra Noruega, não sei. Mas, ainda assim, tipo, eu fico, igual eu falei, de Portugal tinha várias coisas que faziam sentido, mas eu não cravei. Falei, não, é Portugal e ponto final. Assim como eu não cravo que é Noruega. É uma possibilidade bem remota. Eu acredito que até a Argentina é capaz de ganhar mais fácil do que a Noruega. Como a gente vê, esses roubos que tá acontecendo aí com a Argentina,
é uma seleção mais forte, tem o Messi, um grande protagonista aí que, pra questão midiática, questão retorno financeiro pra FIFA, é muito maior se o Messi ganhar de novo. Encerrar a carreira dele ganhando uma segunda Copa. É muito mais plausível, então, pra gente apostar, né? Se for questão de apostar, galera, falando, tipo assim, prever o resultado, quem vai ganhar. Não é apostar em casa de aposta, isso aí eu já falei em todos os vídeos. Eu não prego isso, não faça isso. Se você quiser apostar, não aposte. Ah, eu vou fazer minha fezinha, não faça, você vai só perder dinheiro. Isso aí é bobeira. Ah, eu vou ganhar 50 real. 50 real, se você trabalhar, você ganha muito mais. E é um dinheiro digno, não é um dinheiro maldito que não leva a nada. Mas voltando ao tema aqui. Eu acho pouco provável que dê Noruega, galera. Mas, tipo assim, lá no fundo, tipo assim, eu acredito que se der Noruega, meio que abafa esses escândalos que está acontecendo na FIFA. Então tem essa possibilidade, porque, tipo assim, é um time que por mais... Só pra tu ter uma noção, o brasileiro, ele odeia as seleções que ganharam do Brasil nas Copas. Mas a Noruega eles não odiaram, por quê? É um time tão irrelevante, não menosprezando, galera, mas é um time tão irrelevante, ficou acho que 28 anos sem participar de Copa, é um time meio que fraco, então é a natureza do ser humano, tipo assim, de torcer pra uma seleção mais fraca. Se a sua seleção que você torce perdeu, você vai acabar torcendo pra uma seleção mais fraca. Então muita gente tá torcendo pra Noruega. E meio que vai limpar um pouco essa imagem da FIFA, que eu vi que a FIFA tá sendo, não sei se é a FIFA ou a organização da Argentina lá, não sei, algum esquema aí tá sendo investigado pela FBI. Eu vi uma matéria aí pelo Metrópolis que tá falando sobre isso. Não parei pra assistir, só vi o vídeo lá que a turma postou lá. Depois eu vou parar pra ver se é real isso aí ou não. Ou é boato, mas que seja. A imagem da FIFA tá muito suja nessa Copa, porque tá muito nítido que tem muita manipulação. E não só pro lado da Argentina, galera. Eu comecei a pesquisar esse recente aí, e eu vi que outras seleções também estão sendo beneficiadas. E geralmente é seleções mais fortes, como a França, Espanha. Esses times mais fortes, vai jogar com uma outra seleção mais fraca, é nítido que roubam pra seleção mais forte. E tem um motivo, porque é das casas de aposta. Essas malditas casas de aposta, tá acabando com o futebol, galera. Porque eles fazem... Eu vou fazer um vídeo depois detalhando isso aí. Eles fazem o possível pra, tipo assim, arrancar dinheiro da população mesmo, da galera, dos gados que fica aí votando, apostando em futebol. Então, é nítido que tem manipulação pra todas as seleções fortes. E a Argentina é a principal, que tá tendo mais... que é mais nítido, que a gente tá mais vendo é a Argentina. Mas todas as outras eu comecei a ver lances também que faz sentido. É que, como eu falei, eu não sou bitolado em futebol, eu não assisto toda a partida. Então eu assisto um jogo muito grande, assim, uma seleção muito forte vai se enfrentar, eu vou assistir. Mas alguma seleção forte enfrentando um adversário muito fraco, eu nem assisto, porque, como eu falei, por eu não torcer pra ninguém, eu vou me identificar com a seleção mais fraca. E eu sei que a seleção mais fraca vai ser goleada, eu não vou gostar, então eu nem assisto. Eu vejo os lances do gol, pra ver se teve algum gol bem fora de série, aquele golaço. Então eu gosto de ver. Eu falei, eu gosto de futebol. Eu gosto do futebol. Não gosto de ficar torcendo, mas eu gosto de futebol. Então é isso, galera. Vamos ver o que ele vai comentar. Mas parece que ele também não acha muito provável que dê Noruega. Mas eu vi muita gente na internet comentando. Não, agora é Noruega. E vestindo a camisa aí de novo. Não, agora essa teoria tá certa. É Noruega, que a gente não tinha visto esse vídeo antes. Galera, não é bem assim, galera. Isso daí faz com que as verdadeiras teorias da conspiração, que na verdade é a teoria da constatação, que hoje em dia tudo que era teoria lá nos anos 2000, que eu acompanho desde os anos 2000, eu sou meio velho, galera, já tô chegando quase nos 40, então tipo assim, as teorias daqueles anos 2000 lá e bolinha, hoje tá se provando verdade, então não era teoria, entendeu? E os que os teóricos da conspiração hoje em dia falam, não vai acontecer agora, mas no futuro a gente vai ver que as coisas vão acontecer, nem tudo, como eu falei, tem muita teoria que eles jogam aí no meio, para descredibilizar as verdadeiras. Porque tem sim as verdadeiras, mas tem as falsas. Então a gente tem que saber filtrar, a gente não pode ficar batendo no peito, não, agora isso tá certo, é a teoria mais certa e vai acontecer. Não, porque aí, tipo, você perde a credibilidade. Os seus inscritos, os seus fãs, as pessoas que acompanham seu canal. Se você ficar batendo no peito e falar, não, agora tá certo, isso aqui vai acontecer e não acontecer, já era, você virou um vidente, um charlatão. Então não vale a pena falar dessa forma, fala a verdade. Fala assim, ó, tem a possibilidade, faz alguma coisa sentido, mas seja assim, seja sensato. Nem você tem 100% de certeza que vai acontecer, uma teoria que você vê lá. Não vai falando que tudo é verdade e vai acontecer, que você queima o seu próprio filme. Então vamos ver o que ele vai falar. Eu achei esse cara, Luiz aí, recomendo o canal dele, já recomendei o primeiro vídeo que eu fiz. Vou deixar na descrição aí, continuar.
Mas, sinceramente, eu não vou ficar aqui opinando se é isso, se é aquilo, porque a real é que nós não temos a verdade. É melhor deixar rolar tudo e, no fim, a gente vai ver as análises e se o campeão realmente foi decidido através de muitas evidências, tá? Por que eu acredito que sim, o roteiro pode ter sido reescrito como esse próprio anúncio da Nike mostrou? Porque não só eu, como muitas pessoas no Brasil ao redor do mundo, levantaram essa possibilidade de Portugal ser campeão. E isso despertou muitas pessoas que não têm a consciência das manipulações do sistema, que essas mesmas pessoas estavam suspeitando de que poderia ser, certo? Então imagina o seguinte, realmente Portugal vai lá e ganha a Copa do Mundo, e tudo que eu e outras pessoas apresentamos se confirma. O tanto de gente que ia parar de acreditar na FIFA, nessas instituições, e que inclusive ia parar de assistir Copa do Mundo. Já parou pra pensar nisso? Porque, como eu falei, essa teoria viralizou na internet não só no Brasil. Isso é verdade, porque eles querem controlar isso, né, galera? Vamos supor que um cara faz uma teoria lá e viralizou no mundo inteiro, e a teoria venha a se concretizar. Tipo, entra em demérito a organização, a Copa do Mundo, a FIFA. Eles vão perder muito dinheiro com isso. Se toda a massa acordar e ver que o pão e circo é manipulado, não faz sentido, né? Então eles têm que mudar o roteiro mesmo. Então o que ele tá falando faz sentido aí também. Brasil, mas ao redor do mundo. Então, provavelmente, eles perceberam que muita gente estava desconfiada e decidiram reescrever o roteiro e tiraram o foco de Portugal e agora vão dar para uma outra seleção que ainda não ficou muito claro. Pode ser de vermelho ou não, vai saber também. E assim, tá mais que claro os escândalos nessa última Copa, favorecimentos para a Argentina, pro Messi, até para Portugal antes do jogo aí com a Espanha, teve favorecimentos como no jogo da Croácia. O próprio Estados Unidos foi até eliminado, e é curioso isso, mas antes do jogo, Trump ligou lá pro presidente da FIFA e pediu. Tá vendo? Quando a gente acompanha uma pessoa séria e, tipo, tudo o que ele falou é o que eu já tinha falado nos outros vídeos, galera. Que eu comentei. Que eu vi manipulação, tanto pela Argentina, que é o maior, mas eu vi pra Portugal. E eu comentei nos vídeos que eu não concordei com o jogo contra a Croácia. E eu falei também no vídeo passado sobre isso dos Estados Unidos. Porque rever um cartão vermelho lá, beleza. Do cartão, era pra ter dado esse nível de cartão. E era pra ter dado pro Messi também, que ele fez uma falta pior. E não deram, nem cartão amarelo. Então o Trump tinha um ponto, mas mostrar que o poder dele pode mexer com a FIFA, com o futebol, é meio estranho, né? Fica chato isso. Então, querendo ou não, é erro. Um erro, tipo, 2 erros não justificam um acerto. Cancelamento da expulsão de seu principal jogador. Então a própria FIFA passando por cima de regras para beneficiar certos países, logo os Estados Unidos, país sede. O Irã propositalmente eliminado por causa... Também comentei sobre isso. O Irã claramente foi tirado da jogada, porque fizeram 2 outras seleções lá empatar, e foi nítido que foi combinado, 3-3, acho, não lembro que seleção que é, mas empataram só pra eliminar o Irã, senão ele passaria pra próxima fase. Por causa do contexto geopolítico, então assim, já tá mais que provado que existem muitas manipulações na Copa do Mundo, e até fãs do futebol perceberam isso. Agora imagina só se Portugal vai lá e ganha, e nós, teóricos da conspiração, estávamos o tempo todo certos. É aí que as pessoas vão desacreditar mesmo, por isso que sim, pode ter acontecido isso. Mas mesmo que não aconteceu, pode ser realmente um equívoco, na minha interpretação, e de outras pessoas, e que na verdade essa seleção de vermelho é outra. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Parabéns aí, cara, muito sensato, lúcido. A ideia dele do vídeo praticamente bate com a minha. Tudo que ele comentou, eu concordo. Então, sem palavras. Era para os outros teóricos da conspiração ser igual ele, admitir isso daí, né? Que poderia estar errado. As pessoas não são assim, galera. É igual vidente. Aquela vidente que falou que o jogo do Brasil, a Escócia, ia ser invadido por aliens. Ela não voltou atrás e falou, eu tava errada. Não, ela foi lá, não, é porque todos os videntes já erraram alguma vez, mas não sei o que. Deu desculpa, passou pano do caramba lá. Não admite. Não, eu tava errado, eu tava sonhando só. Sabe? Bobeira, galera. Por isso que eu falo, não vale a pena acreditar em vidente. E nem nesses teóricos da conspiração que não admite que erraram. Porque eles fizeram uma análise lá, que fazia sentido até, mas não aconteceu. Era só vir e falar, realmente, eu fiz essa análise e não aconteceu, igual esse cara tá fazendo. Isso é válido. Muito bom a atitude dele. Que os outros fizessem isso, né? Mas tem muitos aí que não, bate no peito, sempre acertou, nunca vai admitir que errou alguma coisa. E perde credibilidade, né? Os fãs vão lá e vão ver isso daí. Sou humano, erro, e eu dei apenas uma opinião, levantando como uma possibilidade. Ficou claro isso? E assim, me assusta ver como que as pessoas elas ficam, mas você não disse que essa teoria ia se concretizar? Não sei o quê. Por que essas mesmas pessoas não têm essa mesma cobrança com os políticos? Com aquele... Boa! Isso não tem, né, galera? A galera, quando é político, não. Aí veste a camisa de time também. Eu sou da direita, tudo que a direita faz tá certo. Não, eu sou da esquerda, tudo que a esquerda faz tá certo. Não é, galera. Vamos cobrar, vamos questionar. Se a galera questionasse, cobrasse, igual eles estão cobrando também. Porque eu vejo, a internet tá cobrando muito a FIFA, as instituições aí do futebol, por conta dos roubos da Argentina. Por que eles não cobram isso também dos políticos?
Por que não cobra realmente a área que importa pra gente? Futebol é legal, é bom que tenha justiça, que seja uma coisa justa. Não é legal corrupção no futebol e tal, essa manipulação. Mas vamos cobrar onde que realmente importa, galera. Na política, isso movimenta o mundo. Tipo, eu não ligo pra política, não se importo com isso, não me envolvo. Mas aí você vai ser controlado por esses políticos. Eles vão te roubar, tudo vai ficar mais caro, e você vai cada vez ter uma vida mais difícil. Os seus filhos, a sua geração vai sofrer aqui na Terra por conta você não se importa com isso. Se todo mundo acordasse e cobrasse os políticos, como já aconteceu em alguns países aí, a população se revoltou, o que aconteceu? Derrubaram os políticos. E no Brasil, acontece isso? Não. A turma se revolta com futebol, com BBB, com bobeira da mídia. O que importa, o que realmente importa, que é a política, que... Tipo, eu não gosto de política, mas eu sei que se eu não me importar com política, eu vou ser controlado e não vai ter melhoria na minha vida. Porque cada vez tá entrando gente pior lá. Então é isso, galera. Eu nem fico defendendo nada. Nas minhas ideias, como cristão, o lado da direita aparenta estar um pouco mais ligado a nós. Mas, tipo, eu vejo muita coisa errada na direita também. E eu questiono isso. Eu falo que tá errado. Aí as pessoas que se ditas direita reclamam. Não, você é um isentão, você é esquerdista, infiltrado. Não, galera. É porque você tem que questionar. Tá certo? Tá certo. Tá errado? Tá errado. Não importa que tá do seu lado. Não, a gente não pode questionar o nosso lado porque dá força pro outro lado ganhar. Não é assim, galera. Você tem que questionar. Tá errado e ponto final. Não existe isso. Você não tem que vestir camisa de partido, sabe? Eu sou Bozo, eu sou Lula. Não, galera, não é isso. Não vista a camisa. Questione. Se todo mundo se juntasse, o Brasil inteiro em peso juntasse e pedisse uma melhora no país, ia ter. É igual tem lá uma frase que um dos políticos falava lá, o povo não sabe a força que tem. Realmente, não sabe. Ele usava essa frase como mantra dele lá, mas tipo, é real, isso é verdade. Se o povo soubesse a força que tem, se todo mundo se unisse, por isso que a elite, eles já fazem isso. Um lado esquerda e outro lado direita, porque essa divisão, essa briga que fica entre as pessoas, a própria família brigando entre si, sabe, essa divisão tira força. E eles fazem o que quer com a gente. Se a gente fosse unido, eu sei, o cara é esquerda, ele, sabe, tem pensamentos que não bate comigo, não faz sentido. Mas eu vou unir a ele porque eu tenho um objetivo único de melhora pro país. Então vamos nós todos se unir e ir lá contra os políticos, independente de lado. Era isso que devia acontecer, mas não acontece. Quando teve greve aqui dos caminhoneiros, era pro povo apoiar. O que o povo fez? Começou a criticar os caras. Eu quero encher o tanque do meu combustível, eu quero andar, eu quero dar um rolê. Entendeu? Por isso que não tem melhora no país. Era uma forma, tipo, verdadeira, única, que poderia ter uma melhora e não foi levada à frente, por conta das pessoas, dessa desunião que tem. Não apoiar a causa verdadeira, a causa certa. Por isso que eu falo, galera, a gente tá falando de futebol, mas acordar essas pessoas que vêm pelo futebol e falar uma mensagem dessa, que é pouca gente que fala sobre isso. E é preciso. As pessoas precisam acordar para isso. Se não tiver um levante da população, da faixa lá embaixo, lá em cima nunca vai mudar. Os cabeças não vai acordar iluminado, não, eu vou salvar o Brasil. Não, eles querem só o dinheiro. Aqueles que realmente estão no poder, ou aqueles que realmente influenciam diretamente na vida delas. Sabe, eu fico impressionado como o brasileiro, parece que não à toa que tem um QI tão baixo, né? Por mais que o QI não seja a única medida para avaliar a inteligência, mas, poxa, revela-se muita coisa. Porque é inacreditável como o brasileiro gosta de se preocupar e doar sua energia, direcionar ela só para aquilo que no fim não vai fazer muita diferença. Por que você não vai cobrar um político? E é sempre brasileiro, né? Que após aí a concretização do jogo de Portugal, agora vem falando isso. E você não disse? Vocês teóricos da conspiração, poxa, vai estudar, vai cobrar aqueles que realmente importam. Então, assim, é realmente lamentável ver esse tipo de comportamento. E assim, pessoal, no fim, acabou que aconteceu o que eu suspeitava, que é o quê? O sistema usar de toda essa situação para que causasse automaticamente um desprezo ou uma rejeição a essa possibilidade de que os resultados são manipulados. Porque isso ia gerar só duas interpretações. Ou as pessoas iam ficar assustadas e impressionadas com a manipulação que há nos resultados nos jogos, ou caso eles não ocorressem, como esse de Portugal não ocorreu, iam zombar e descredibilizar de que sim, essas coisas acontecem. Então, no fim, isso realmente
realmente foi tramado pra acontecer, e eu e outras pessoas acabamos, de certa maneira, levando a isso, sabe? Então, assim, isso até serve de alerta pra ficar mais esperto, pra não só ver algo e já dar, mesmo que como uma opinião, mas já divulgar na internet, mas reter mais, deixar o tempo mostrar. Eu acredito que essa é a postura mais sábia, e essa situação acabou me ensinando isso também, porque assim, a gente tem que reconhecer quando a gente acaba também sendo usado de certa maneira, e foi isso que eu percebi em toda essa situação. Bom, mas espero que vocês compreendam e saibam discernir essa situação toda. Que o Eterno nos abençoe grandemente, e vamos focar naquilo que é mais importante. Convido a você a participar desse propósito diário que eu comecei no meu canal, de orações na parte da manhã. Entre 6 e 6 e meia, estarei ao vivo todo dia para estar orando e passar uma mensagem motivacional para você começar o seu dia. Bom, isso, shalom a todos e que o Eterno nos abençoe. Muito sábias a palavra dele, recomendo aí, vou deixar o link do canal dele novamente na descrição aí, para quem quiser acompanhar. Então, faço das palavras dele a minha, que eu já falei bastante nesse vídeo sobre tudo que ele comentou, eu concordo. E tipo, é isso, galera. A gente pode ter até sido usado aí para propagar uma teoria que não ia acontecer e cair em descrédito, porque não é de hoje, como eu comentei. Só para ter uma noção, eu pesquisei, galera, o vídeo que eu tinha visto da Copa passada. Antes de começar a Copa de 2022, eu tinha visto uns vídeos que viralizou também na época, não tanto quanto agora, mas tinha dado um burburinho lá, que ele estava cogitando que a Argentina ia ser campeã, por conta do simulador ter falado, e começaram a ligar também, tipo aquelas imagens que mostra lá na abertura da Copa, as seleções lá, que parecia que ia da França e a Argentina no final. Tinha pessoas que comentou isso aí, e eu vi esse vídeo. E tipo assim, hoje em dia eu pesquisei e não tô achando mais. Até pelo algoritmo do YouTube, ele meio que tenta mostrar os vídeos mais recentes. Como já faz mais de 4 anos, tá difícil encontrar. Então eu não consegui encontrar esses vídeos. Mas tipo, tinha, galera, gente falando desde aquela época. Das Copas passadas também. E agora, em 2026, com tipo assim, o TikTok, ele viraliza muito mais rápido. Ele é diferente do YouTube. Então, tipo assim, as pessoas estavam recortando essas teorias, não só aqui no Brasil, galera, no mundo inteiro viralizou isso daí do Portugal. E no TikTok, isso daí viralizou demais. E antes mesmo da Copa começar. Já tava muita gente comentando isso aí, cogitando que poderia ser Portugal, não sei o quê, deu uma pro Messi, agora vai ser uma pro Cristiano Ronaldo. Então pode ser que realmente meio que feriu ali, né, a instituição do futebol, a FIFA, esses caras aí, e eles tiveram que fazer uma adaptação, ou, tipo assim, já não era mesmo para dar Portugal, mas o fato de as pessoas estar falando muito dessa teoria da conspiração, de manipulação e tal, eles vão tentar fazer alguma forma para tirar o foco. Porque, querendo ou não, mesmo que não, as pessoas estavam falando Portugal e errou Portugal, mas as pessoas estão vendo que está tendo manipulação. Pode ver, nos jogos da Argentina, o que tem, tipo, para a internet. O Twitter fica todo mundo revoltado, reclamando, tipo, e é nítido. Que era uma coisa que não acontecia antigamente, quando era só a mídia, só passava na TV. Não tinha tanta gente na internet debatendo, falando essas coisas. Então hoje em dia tá diferente. A internet tá dando essa possibilidade. E a gente vê que em todos os países tá tendo essa... como que eles falam? Eles não falam censura, mas eles falam tipo de... Tem um nome que eles falam lá, que é pra, tipo, dar um controle na internet. Porque eles estão vendo, galera, se deixar a internet livre como que ela é, já não é tão livre quanto era antigamente, mas tem um pouco de liberdade, o povo vai falando as verdades, que vai, tipo, contra o que a elite quer. Que eles não querem que as pessoas acordem, que eles querem que as pessoas continuem dormindo, participando do pão e circo e dando dinheiro pra eles. É o que eles querem. Eles querem controlar as massas. E através da internet, tá viralizando muito isso aí. Todo mundo hoje em dia tá vendo as manipulações do futebol. Tá perdendo, tá entrando em descrédito isso aí. Então, eles vão tentar segurar de alguma forma. Aqui no Brasil já vi muitos falando sobre essa censura aí. Pra mim é censura. Eles falam outra forma lá, mas pra mim é censura. Eles querem censurar a internet. Não sei se é na Europa, tem umas leis lá já aprovadas que a partir do ano que vem, parece, pra entrar na internet você tem que ter uma certa idade, tem que ter uns limites lá, e sabe, e é mundial, galera, é uma tendência mundial, que eles estão vendo que os jovens hoje em dia estão muito antenados com a internet. Eles não ligam muito pra que a mídia fala, o jornal tá falando isso, a TV tá falando aquilo. Não, na internet eu vi um carinha que tá com a câmera no quarto dele, filmando ele, falando isso. Ele vai acreditar no carinha que tá na câmera no quarto falando aquilo, entendeu? Então não tá acreditando na grande mídia. Por conta disso, eles estão fazendo as artimanhas deles para continuar esse controle. Então é isso, galera. A gente tem que tirar a parte positiva disso, que tá provando que manipulação existe, não só no futebol, em tudo. Eles usam o próprio futebol para esconder algumas coisas. Por exemplo, enquanto tá tendo a Copa do Mundo,
Eu não tô acompanhando, só pra você ver. Até eu, que sou meio desperto, não parei pra acompanhar. Mas eu lembro que no ano passado, enquanto tava tendo a Copa do Mundo, tá todo mundo ligado em Copa, os políticos estavam fazendo as leis, as piores leis possíveis e passando. Porque ninguém tá antenando, ninguém tá vendo. Esse ano eu fiquei tão antenado com a Copa, procurando conspiração, entre as coisas, pra trazer vídeo pra vocês, e eu não vi. Mas provavelmente tá passando alguma lei muito ruim aí, que a população não tá sabendo. Por quê? Tá todo mundo meio que antenado em Copa. Copa, futebol, pão e circo. E o que realmente importa, eles vão fazendo por bar do pano aí e ninguém fica sabendo. Mas é isso aí, galera. Acho que eu nem preciso fazer esse vídeo falando sobre esse caso da Noruega, que eu já comentei nesse vídeo também. A minha opinião tá aí. Bate com o que o cara falou também. Mas, igual eu comentei, se der Noruega, pelo menos, acho que a grande massa vai abraçar isso aí. Mas, se der Argentina, vai ser uma polêmica do caramba, né? Se eles quiserem forçar a Argentina de novo aí, vai ser estranho, né? Não sei o que vai acontecer, não. Os brasileiros estão tudo revoltados, tanto os outros países que não reclamavam tanto, os próprios jogadores, técnico, tá tudo reclamando agora. Na Copa de 2022 eles controlavam, não falavam, tipo, dava indireta, mas não falava diretamente como eles estão falando agora, porque tá muito na cara, galera. Tá tão na cara que os caras falam mesmo, ponto final. E eles mancham a própria carreira deles. Porque imagine, você tá lá jogando na campeonato da FIFA, criticando a FIFA. É a mesma coisa você tá trabalhando numa empresa e você começa a falar mal do seu patrão. O que acontece? Você é mandado embora, não é? Então, eles criticar a própria FIFA, eles estando lá na FIFA. Então é tipo, os caras estão tudo revoltados, tal ponto que eles estão fazendo isso. Coisa que eles não faziam antigamente. Então é isso que eu tinha pra passar nesse vídeo, acho que ficou gigante. Mas é importante, galera, a gente usar do futebol para passar uma mensagem positiva, diferente, para abrir a mente das pessoas. Compartilhe esse vídeo, comente a sua opinião. Se você é um daqueles que estava zoando, vocês erraram, a teoria tá totalmente errado, Portugal perdeu. A gente não é dono da verdade, a gente não prevê o futuro, é só análise, galera. E como nós comentamos no vídeo, a gente não tinha certeza de nada, como a gente não tem agora ainda. Pode ser França, pode ser Argentina, pode ser Espanha, pode ser Noruega, quem dirá pode ser Marrocos, que é mais difícil, correndo por fora aí, mas tá na disputa. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Uma coisa que eu posso ter certeza é que vai ter muita manipulação ainda, né, nesses últimos jogos aí. Então, vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!